Pensemos um pouco sobre a virtude e seu poder e validade ética no reino de Deus, orientando a vida cristã, nos levando a refletir realmente a junção de uma ética cristã e a dimensão do reino de Deus, moldando o caráter e ações diárias, numa marca daqueles que vivem verdadeiramente o Cristo ressuscitado, o próprio Jesus vivo, né, que trouxe para nós uma visão correta daquilo que é vida com Deus. A ética, então, é um conjunto de princípios que vão determinando, ou seja, eles são comportamentais, vão determinando princípios morais e comportamentais que estão tendo como suporte aquilo que Jesus ensinou. Isso nas Escrituras é bem claro. Jesus ele orienta tanto do Sermão do Monte, mostrando a dimensão de uma realidade que o homem, quando ele acolhe, ele percebe que vai na contramão do mundo. O pobre de espírito, os que choram, os mansos, esses são aqueles que são bem-aventurados, muito ricos, felizes. Por quê? Porque estão indo na contramão. Os mansos herdarão a terra, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os pobres de espírito, porque esses serão o quê? Justificados, porque eles têm uma dependência de Deus, se percebem na condição de depender plenamente de Deus. Então, esse cristão se orienta por um dever de viver, de agir de maneira que agrade a Deus e que reflita o caráter do próprio Cristo. Então, a ética cristã não é apenas regras, não é apenas expressão, mas, na verdade, é uma vida. É uma vida vivida na prática, em conformidade com a própria vida de Cristo, que na sua excelência demonstrou amor por onde passou, ao ponto de mudar a história do homem e de mudar o calendário, de fazer algo que até hoje deixa tonteado os grandes pensadores, porque não podem negar a existência de Jesus. Então nós podemos perceber a vida cristã, a vida ética, ela é valorosa porque ela reflete uma transformação que é operada pelo próprio Deus, pelo poder do Espírito Santo, e leva a pessoa a um princípio de justiça de verdade que apenas em Deus e pela palavra se encontra. E esses valores, essa dimensão, elas acabam contribuindo para uma vida que agrada a Deus, uma vida de santidade, de testemunho, e que passa a ser como um norte para a sociedade. Eu fico imaginando um mundo sem a igreja do Deus vivo. Eu não estou falando de religião, sem igreja, sem o povo de um Deus vivo. Porque toda comunidade, ainda que não seja cristã, inserida socialmente, elas têm um princípio de se preservar, manter, normatizar e ter uma harmonia com os princípios civis em todas as suas dimensões ética. Mas quando pensamos no povo de Deus, a coisa transcende porque traz algumas realidades que enfatizam a importância de se estar presente, comprometido, não apenas com a comunidade, mas universalizando os atos e a relação da pessoa com a própria comunidade, com o Deus que ela crê. Isso vai gerando uma alta confiança, porque essa confiança em Deus, ela leva à dependência de Deus. Em meus desafios da vida, a pessoa aprende a viver em situações de conflitos, por um princípio ético. Gera confiabilidade, mostra a importância da dignidade, da confiança responsável, não de uma exacerbação, de uma fé em que a pessoa se vê melhor ou acima do outro, muito pelo contrário, a pessoa se vê refletindo uma fidelidade que ela prima a Deus, num princípio de tolerância, num princípio de paciência e de coerência. Mas isso só pode vir por uma educação, como um processo contínuo de uma renovação de mente, num crescimento espiritual e numa fundamentação pela palavra de Deus. Você só consegue ser eticamente
uma pessoa com os princípios do reino se você estiver fundamentado na palavra de Deus. Nunca esqueça desta realidade. Se você pegar tanto o Velho como o Novo Testamento, você terá diretrizes seguras para que você seja uma pessoa ética e, sobretudo, uma pessoa que sabe agradar a Deus e sabe amar o seu próximo.